Você já parou pra pensar como que é a vida de uma pessoa com deficiência? Eu posso responder isso pra você. Salve galera, tudo bem? Aqui é o Raoniton, mas pode me chamar de Raô. Como vocês viram, o tema de hoje vai ser: já pensou como que é uma vida de uma pessoa deficiente física? E aqui eu preciso introduzir uma sigla ou acrônimo: PCD. PCD também significa pessoa com deficiência. Durante o vídeo você pode me ver falando pessoa com deficiência ou PCD, e significa a mesma coisa, tá bom? E eu acho importante dizer que a deficiência que eu tenho se chama pseudoacondroplasia. É um tipo de nanismo, mas não é o tipo mais comum. Esse, até onde eu pesquisei, tem uma frequência de 1 a cada 30 mil indivíduos que nascem. Então, a cada 30 mil pessoas, aí um vai ter pseudoacondroplasia. Então, é bem raro. É uma deficiência que pode ser herdada. Então, uma pessoa que tem pseudoacondroplasia pode passar para frente, né, para o seu filho. Mas a maioria dos casos que acontecem é um caso que se chama mutação nova. Simplesmente ocorre ali a mutação num gene da pessoa específica, e aí essa pessoa nasce com deficiência de pais que não têm pseudoacondroplasia. Eu sou um desses casos, porque meus pais eles não têm pseudoacondroplasia, não há histórico na nossa família de pseudoacondroplasia, né? Então eu sou uma dessas mutações novas que ocorreram. Enfim, dito isso, eu acho que eu posso falar sobre qual que é a minha experiência com uma pessoa com deficiência e as coisas que eu acredito. Em termos gerais, uma pessoa com deficiência é uma pessoa. Ou seja, é uma pessoa normal, que tem, sei lá, sonhos, desejos, tem sentimentos, sente dor, fica cansada, sente fome, enfim. Uma pessoa comum, tá? Mas as nossas experiências eu acho que são um pouco diferentes, porque a vida tende a ser mais difícil, e o ponto para ser mais difícil é que o mundo não está adaptado pra gente, o mundo não foi feito para pessoas deficientes. E quando eu digo isso, é basicamente porque os ambientes não nos recebem bem. Existem deficiências físicas, né? Então, no meu caso, é uma deficiência física. Tem pessoas que têm deficiências cognitivas. E tem pessoas que podem ter deficiência cognitiva e física, mais de uma deficiência física, mais de uma deficiência cognitiva. E aqui eu digo assim, o céu é o limite. Então, um indivíduo pode ter várias deficiências, entendeu? Pode empilhar deficiências. Olha, eu tenho isso, isso, isso e isso. Eu acho que é muito comum pessoas que têm uma acabar tendo outra coisa em decorrência da primeira, enfim. Eu acho que é comum acontecer isso. Não sou médico, tá? Então eu posso falar besteira aqui, mas assim, em linhas gerais, eu acho que é isso. Acho que pessoas que têm uma deficiência, enfim, blá blá blá. E aqui, quando eu digo que existem muitas deficiências, né? Então uma pessoa pode ter várias. E as pessoas que têm deficiências iguais são pessoas diferentes ainda. Então assim, é muito difícil você ter uma deficiência exatamente igual à da outra pessoa. Mesmo que olhando pareça igual, às vezes não é, né? Mesmo que olhando você falar assim, fulano tem a mesma coisa que o Raoniton, por exemplo. E aí, às vezes eu vou falar assim, parece, mas não é a mesma coisa. Né? Porque nem sempre. Enfim, existem inúmeras deficiências. E aqui eu entendo o porquê é tão difícil do mundo se adaptar a gente. Porque existe tanta deficiência, tantas deficiências diferentes, que fica difícil de cobrir tudo, né? De adaptar tudo. Então eu entendo a dificuldade, mas aqui fica a minha crítica. De certa forma, não tem nada. Né? Hoje que o pessoal pensa um pouquinho melhor nisso, e basicamente também a galera lembra muito de deficientes físicos, né? Vai ter uma rampa, tem um elevador pra galera que anda de cadeira de rodas, de muletas. Agora imagina um cego, cara. Um cara cego, ele tem que ter o chão tátil, ele tem que ter alguma coisa ali pra ele poder se locomover, e normalmente não tem, entende? Então, os ambientes acabam excluindo umas pessoas e beneficiando outras. Eu acho que não propositalmente, mas acontece. Em relação a ter inúmeras diferenças, vamos pensar assim, que a galera vai adaptar, a pessoa vai adaptar. E aqui eu vou contar uma história pessoal. Eu estudava numa escola que eu não conseguia usar o bebedouro. Era mais alto, enfim. E aí o coordenador me chamou um dia e perguntou: o que você precisa? O que te ajuda? E aí eu falei, olha, a carteira é ruim, eu não consigo colocar o pé no chão e eu não consigo beber água. Ele mandou fazer, né, assim, adaptou uma carteira, que já tinha na carteira, mas ele adaptou, colocar o pé por o pé, enfim. Dizem que a galera do outro período disputava aquela carteira, porque ela dava pra pôr o pé, então ela era mais confortável do que as outras, né? Tá, mas em relação ao bebedouro,
eu não conseguia beber água no bebedouro. E ele falou assim, olha, tudo bem. Toda vez que você precisar beber água, você consegue, se você pegar um copo e tal. Eu falei, consigo. Eu falei assim, então você pode entrar na sala, na salinha, lá tinha uma salinha. Você pode entrar na salinha, pegar um copo descartável e beber água sempre que você precisar. Eu falei, beleza, certo. Resolveu o meu problema. Mas existia a possibilidade também num banquinho. E tá, beleza, aquele banquinho ia atender. Ele poderia comprar, a escola poderia comprar um banquinho para cada bebedouro. Porque para eu ter acesso à escola toda, ele falou assim, beleza, então vai ter um banquinho em cada bebedouro da escola. Vamos dizer que chegasse um outro aluno que é mais baixo do que eu, e aí não conseguisse usar o meu banquinho. Eles poderiam sugerir assim, beleza, então vamos comprar outro banquinho para esse novo aluno. E aí, beleza, os 2 alunos estão cobertos ali na escola. Aí chega um terceiro aluno, sei lá, é mais alto, é muito mais baixo ainda, e não consegue nem usar o primeiro nem o segundo banquinho. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que existe sim essa dificuldade de conseguir atender a necessidade de todos. Porque, poxa, como eu disse, cada um tem uma necessidade e a necessidade é diferente uma das outras, né? Mas talvez o que poderia ser feito temos um indivíduo deficiente aqui na turma, vamos adaptar para ele. Tá, ele saiu da escola, aquela adaptação pode ficar ou não, dependendo do que for, e aí ele vai embora. Aí chega um outro que precisa de um outro tipo de coisa, a escola se adapta. Isso para aquele aluno ter a qualidade no que ele for fazer, né? Então, em termos de vaga, minha professora estava contando para mim que lá na faculdade teve um aluno que precisava de uma vaga lá e tal, e as pessoas que fazem as coisas, às vezes elas não são pessoas deficientes. Então, quando elas pensam no ideal. Tá, o ideal é isso aqui, esquecem das pessoas deficientes, esquecem da vaga prioritária, esquece do elevador, esquece da rampa, esquece do piso tátil, esquece de tudo. Porque eles não são pessoas deficientes. E quando eles lembram, às vezes não fica da melhor maneira possível. Fica no lugar errado, fica de um jeito que não funciona. E aí é onde eu falo, a gente precisa ter pessoas deficientes em todos os ambientes. Porque assim, as pessoas tentam ajudar umas às outras e é super bacana. Mas quando você pega uma pessoa que está dentro do problema, essa pessoa tem uma visão diferente. Então, no meu caso, eu tenho uma visão muito diferente de como tem que ser alguma coisa. O que me atende bem? Me atende bem isso, me atende bem aquilo e tal. Isso atenderia bem a maioria das pessoas que tem o mesmo tipo de problema que eu. Tá, beleza. O que atende uma pessoa surda bem? Precisa ter isso, precisa ter... Sabe, precisa conversar com essas pessoas. Essas pessoas precisam ter uma voz, assim, e tal. Pro ambiente ficar legal, sabe? E, enfim, eu acho que a gente cresce quando a gente aprende com as dificuldades dos outros também, né? E agora eu vou falar uma coisa que, entenda, eu não tô querendo causar, mas eu acho que as pessoas deficientes têm que estudar na escola regular. Eu entendo que existem pessoas que precisam estudar em escola especial, porque precisa de muita assistência. As pessoas deficientes que eu conheci conseguiriam estudar em uma escola regular. E foi o que aconteceu comigo. Meus pais me inscreveram numa escola regular. Eu acho que isso me preparou bem pra vida. Porque assim, você tem que lidar com os olhares, com a zoeira, né? O deboche. Antigamente era uma zoeira, um deboche. Às vezes a gente ficava chateado. Mas hoje a gente entende que aquilo era bullying, né? Só não tinha esse nome. Aprendi a me defender também, né? Então, minha mãe e meu pai me ensinou, meu irmão, né? Tipo, a gente meio que se protegia, né? Tipo, minha mãe falava, se alguém ficar olhando pra você, você pergunta, o que a pessoa tá olhando? De certa forma, às vezes era engraçado. Mas é porque era uma forma de defesa. Eu era diferente, as pessoas olhavam. Só que aquilo me incomodava muito, então... olhava, apontava, cutucava a pessoa do lado, olha lá, o anãozinho, saca? E aí, poxa, isso não foi legal, mas me ensinou a vida, assim, sabe? Me ensinou que é difícil de fazer algumas coisas e algumas facilidades, alguns caminhos que a gente encontra. Eu acho que isso foi muito bom pra mim, mas também para meus amigos. Sabe, eles cresceram com uma pessoa que era deficiente na turma. E eu não sei ao certo qual visão que eles tinham, mas eu acho que era só mais um aluno, entendeu? Só mais um. A minha deficiência deixou de ser um ponto grande quando eu tava no meio da turma pra ser, é só o Raoniton, sabe? Sem grandes problemas. Se as pessoas deficientes forem inclusas nas coisas, eu acho que as pessoas passarão a olhar com um olhar diferente, diferente pra gente. As preocupações, em como atender, né? E deixaram de ver a gente como pessoa diferente. Tipo, porque a gente é uma pessoa,
que tem uma limitação, entende? Eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que esse tipo de coisa, de processo, ele enriquece o que é ser humano, né? Quais são as nossas virtudes como pessoa, e o tratamento para com o outro, eu acho que enriquece a partir do momento em que a gente reconhece a outra pessoa. E pra gente reconhecer a outra pessoa, a pessoa tem que estar perto, sabe? Então, poxa, se tem deficientes na turma, a escola vai se adaptar, os alunos vão olhar e vão falar assim, olha, aquele aluno ali, ele tem tal coisa, ah, legal. Beleza, você vai estudar a vida toda, vai perceber que é uma pessoa legal, ou é uma pessoa chata, porque é uma pessoa. Então, assim, um outro ponto que é importante, eu acho que é o da aceitação, né? A partir do momento que a gente percebe onde a gente tá, a gente percebe o que a gente tem, e a gente aprende a lidar com isso, tipo, aceitei. Porque não é só, beleza, eu tenho tua deficiência, mas você não se aceita, é difícil. E eu acho que esse é um dos maiores processos, assim, da vida de uma pessoa, Qualquer pessoa tem que levar a aceitação, né? Porque as pessoas, sei lá, tem uma pessoa que é gorda, magra, uma pessoa que tem um nariz que ela não queria ter, sabe? Ela tem alguma coisa que ela não queria ter. E eu acho que todas as pessoas deficientes não queriam ter as deficiências que têm, né? Mas a partir do momento que a gente aprende a lidar com isso, vai aceitando, pô, entendi onde eu tô. Eu tô nesse ponto e eu preciso trabalhar isso dessa forma. Eu preciso fazer isso desse jeito pra chegar ali. Tá, beleza. Então tem que ser assim, sabe? Se eu quero chegar daqui ali, tem que fazer desse jeito. E eu acho que esse é um dos maiores processos, assim, da vida de pessoas que têm alguma deficiência, basicamente. Então, assim, a vida não é fácil. A vida não é fácil pra ninguém. A vida de deficientes físicos definitivamente não é fácil. Mas a gente dá um jeito. A gente consegue. E desde que o mundo é mundo, existem pessoas nascendo com coisas... Pessoas que são diferentes, pessoas que fogem do comum. E existem pessoas fazendo acontecer, né? Eu acho que hoje ainda tá melhor, né? E acho que a tendência é melhorar com cada vez mais informação, né? Cada vez mais pessoas que são deficientes postando conteúdo. YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes, Facebook. As pessoas acabam sendo conhecidas. E aí você, poxa, percebe que existe uma pessoa que tem uma deficiência X, que é muito legal, que se acompanha e tal, e você aprende um pouco da vida daquela pessoa. Isso é bacana. Com essa informação, com as lutas também, né, os deficientes lutando pelos seus direitos, eu acho que o mundo tem se tornado um lugar melhor, né, um lugar melhor para as pessoas com deficiência. Antigamente eu acho que era muito difícil, sei lá, talvez há 20 anos atrás era um processo mais complicado, né? 30 anos atrás, 50 anos atrás, uma pessoa deficiente, poxa, praticamente não tinha vida. Estava fadado a ter uma vida ruim, uma vida complicada. E hoje eu já acho que a vida de uma pessoa deficiente pode ser melhor. Pode ser... você pode ter família, você pode ter relacionamentos, você pode trabalhar, você pode ter carro, dirigir... Você pode ter inúmeras coisas e ser tão bom quanto uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. De certa forma, todo mundo é deficiente, né? Todo mundo tem alguma coisa. Enfim, galera, basicamente é isso. Ser deficiente é ser normal, ser uma pessoa, e eu acho que tá tudo bem, né? E, enfim, se aqui eu falei alguma coisa que fez sentido, que te ajudou, que trouxe uma informação nova, likezinho pra ajudar, faz parte do YouTube, né? A gente precisa pedir. Então, deixa o like. Se se sentir confortável, comenta também. Eu acho que vai ser importante pra mim. Enfim, é isso. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.